O tarô está perdendo espaço para a inteligência artificial ou está ganhando uma nova aliada? Já está na hora da gente falar sobre isso. Salve, salve pessoal! Eu sou o Felipe Romão e esse é o Clima de Tarô. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades, dicas e conteúdos sobre tarô. Toda semana tem vídeo novo no canal e é um prazer poder receber você aqui nesse meu espaço e levar a mensagem do tarô para cada vez mais pessoas. Assim, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ajuda a entregar para mais gente. Nesse vídeo eu quero trazer à tona um tema que está muito em alta, que é a utilização da inteligência artificial e do ChatGPT no meio profissional, e nós, tarólogos, cartomantes no geral, precisamos entender se essa ferramenta está disponível no nosso dia a dia de estudo e atendimento. Toda tecnologia tem por excelência minimizar o esforço para maximizar o resultado de algum processo. O ChatGPT não é diferente. Ele é um site onde é possível acessá-lo. Você consegue, fazendo login, ter acesso a uma ferramenta de conversa como se fosse um Google. Só que ao invés de te fornecer como resultado sites, imagens e vídeos, ele vai fornecer um texto pronto, personalizado, de acordo com a pergunta, com o questionamento que você fez. Nesse texto podem sim ter referências a sites, autores, livros, vídeos, mas o fato é, o ChatGPT é muito mais personalizado, muito mais rebuscado do que uma simples pesquisa no Google. Existem hoje versões gratuitas e versões pagas, onde o usuário pode obter respostas mais acuradas, assertivas, para o que está sendo questionado a essa ferramenta. A inteligência artificial, o ChatGPT, acaba surgindo no cenário onde o mundo está cada vez mais corrido e o ser humano tem cada vez menos tempo de se dedicar a algo. É aí que entra a utilização do ChatGPT. Ele reduz o tempo de busca para que você tenha mais tempo de se dedicar ao estudo da resposta que ele forneceu, para que você tenha mais tempo de processar aquele conjunto de ideias que já estão por si só mais organizadas na sua mente. E é justamente nesse ponto que o ChatGPT faz com que o seu usuário retorne ao processo cognitivo, retorne aos métodos de aprendizagem, onde é possível criticar, pensar sobre aquela resposta que está sendo fornecida e não simplesmente aceitá-la como uma verdade única e absoluta. Aí acaba sendo uma extensão do nosso processo mental, se configurando aí como uma ferramenta que organiza de forma clara as ideias. É como conversar com alguém que também entende do assunto e te ajuda a refletir. No universo do tarô, isso gera uma preocupação. O ChatGPT vai substituir o papel do tarólogo? E aí a resposta fica um pouco mais complexa, porque afinal, o tarô não é somente o conhecimento técnico da simbologia, do significado das cartas. Entram também processos intuitivos, influências do repertório que o próprio tarólogo tem como experiência de vida, questões pontuais do consulente e até mesmo influências e conexões espirituais durante o atendimento na mesa de jogo. O baralho, no final das contas, fala a partir do repertório de quem o lê e, por excelência, ele é subjetivo. O que vai tornar o objetivo durante o atendimento é justamente o tarólogo enquanto agente transformador do significado simbólico dos arquétipos que estão presentes nas cartas do tarô, aplicados no contexto da pergunta que é feita pelo consulente. E é justamente o ChatGPT e a IA que podem ampliar essa experiência, seja através do estudo, trazendo novas referências, novos autores e até simulações de tiragens, e até para o lado empreendedor, ajudando na criação de conteúdo. O melhor conselho é entender que a IA já faz parte do nosso dia a dia e que você não precisa lutar contra essa maré. É simplesmente saber adaptá-la no seu contexto enquanto cartomante, enquanto tarólogo. E é imprescindível que você utilize essa ferramenta com consciência, respeitando acima de tudo o seu papel enquanto ser humano sensível a tudo o que o tarô pode te transmitir. E é com base nesse entendimento que agora eu vou te apresentar 3 vantagens da utilização do ChatGPT no tarô. A primeira delas é a organização e o apoio criativo. O ChatGPT pode fornecer uma chuva de gatilhos criativos que podem ser muito úteis na criação de conteúdo,
caso você esteja empreendendo com o uso da cartomancia. Se você é um profissional, está divulgando o seu trabalho, o ChatGPT ele pode te dar ideias de reels, de posts, de legendas, de textos, para que você, com o seu toque pessoal, crie um produto único voltado para o seu cliente. Desde a criação de posts até a sugestão de roteiros para vídeos curtos e longos, o ChatGPT tem um grande potencial criativo que pode e deve ser utilizado. Número 2. Pesquisa e aprendizado direcionados. Aqui a gente vê uma grande economia de tempo, porque ao invés de ficar se debruçando sobre livros, sobre diversos sites, filtrando conteúdos que muitas das vezes não vão agregar nada, o ChatGPT ele já direciona com conteúdos e textos personalizados aquela pesquisa que você está fazendo. Então, se você pergunta para ele sobre um tema ou pergunta sobre vários temas e pede para ele mesclar, utilizar a opinião de vários autores, ele já fornece isso de maneira compilada, coerente e concisa para você. Ele te ajuda a responder dúvidas pontuais, trechos de alguma pesquisa que você não entende, ele explica com outras palavras e com isso facilita muito o processo de aprendizado. Tanto iniciantes quanto quem já tem experiência pode, com o uso dessa ferramenta, entender e buscar mais significados sobre a simbologia de cada baralho e com isso aumentar o seu repertório de conhecimento para que durante uma leitura isso possa ficar mais assertivo ainda na vida do consulente. Número 3. Treinamento e simulação de leitura. Para isso, o ChatGPT ele acaba se revelando como uma ferramenta incrível para simular atendimentos, seja sugerindo métodos ou até mesmo tiragens que ele cria ou a partir de tiragens já prontas feitas pelo próprio profissional tarólogo, pelo próprio cartomante, na interpretação dentro de algum contexto específico. Ele pode sugerir perguntas, tiragens complementares que vão ajudar a cada vez mais fechar uma resposta, um diagnóstico a ser passado para o consulente. Do básico ao avançado, isso ajuda a desenvolver a leitura e o raciocínio lógico sobre as mais variadas combinações durante a utilização das cartas. A IA amplia esse entendimento, funcionando como um amigo que entende muito daquele assunto e está ali para tirar dúvidas pontuais, para simular um atendimento e para ajudar na pesquisa e no aprofundamento de determinados assuntos. Mas nem tudo são flores. Vou apresentar agora 3 desvantagens na utilização do ChatGPT. A primeira delas é a falta de sensibilidade e intuição. Por mais avançado que seja, o ChatGPT não substitui a sensibilidade humana, a intuição e nem o contexto energético que está sendo criado ali no momento do atendimento com o consulente. Ele não capta a energia do consulente e nem as influências espirituais que se fazem presentes eventualmente durante uma leitura. É claro que, às vezes, respostas técnicas são muito boas e são suficientes para aquela necessidade específica, mas a intuição e a influência espiritual muitas das vezes atuam como a cereja do bolo que vai dar o grão final, que vai dar o toque único e assertivo daquela consulta, coisa que o ChatGPT, por enquanto, está longe de fazer. A leitura técnica pode ser muito útil, mas por vezes não vai alcançar a profundidade do tema que está sendo abordado. Isso sem contar na falta de empatia ou na falta do conhecimento de detalhes da vida do consulente que estão sendo ali abordados no momento da leitura. Número 2. Erros e interpretações genéricas. O ChatGPT ele trabalha com informações amplas baseadas em padrões. Então, não vai ser difícil que ele apresente respostas genéricas, erradas ou até deslocadas de contexto, seja durante uma pesquisa, seja durante a leitura e a interpretação de uma tiragem. É sempre importante verificar as fontes daquilo que o ChatGPT está fornecendo como resposta. E aí sim vai um retorno ao Google e aos livros para que aquela informação seja confirmada e verificada. Ele entrega informações com rapidez, ele concatena pensamentos diferentes, mas não necessariamente isso tem um respaldo na realidade e na propriedade daquele assunto. Se o cartomante também não souber fazer perguntas e não tiver um senso crítico sobre a resposta que está sendo fornecida, de nada vai adiantar. Vai estar fadado a cometer erros de interpretação
uma má leitura e até mesmo passar informações equivocadas. E o número 3 é o risco de dependência. A utilização constante do ChatGPT pode acabar minimizando a autonomia do cartomante durante uma leitura. Em vez de desenvolver sua leitura e conexão com os próprios símbolos dos oráculos, com o próprio entendimento de vida que ele tem sobre aquele determinado assunto, ele acaba ficando dependente da utilização não consciente da inteligência artificial e entra numa zona de conforto muito perigosa, que é delegar todo e qualquer atendimento ao ChatGPT, sem confiar em si, sem acreditar no seu próprio potencial. Bom, agora eu quero ir para a prática e eu vou fazer uma leitura utilizando aqui o meu tarô, o meu baralho mesmo. Vou fazer minha interpretação e vou fazer essa mesma pergunta para o ChatGPT e aí a gente vai comparar as respostas. Vamos utilizar o seguinte exemplo. O consulente chega para você e pergunta se ele deve aceitar a proposta de emprego que foi oferecida. O consulente quer saber se ele deve aceitar a proposta de emprego que foi oferecida. Tirar. Resposta única. Pronto. Resultado. Carta da Torre. Uma carta bem desafiadora. Olha, se a gente está falando de aceitar uma proposta de emprego, o que a gente vê refletido aqui nessa carta? Um acontecimento externo que abala as estruturas, pessoas caindo pelas bordas, um cenário um pouco caótico e uma desordem aqui que não está muito favorável a uma aceitação de emprego. Vocês concordam comigo? Quando a carta da Torre sai de uma determinada tiragem, ela fala sobre termos uma base sólida de confiança, sobre sabermos em quem confiar, para que quando acontecer algo que abale as nossas estruturas, a gente tenha de onde se reconstruir. Não é uma carta muito favorável a aceitar empregos, porque é uma carta que indica que algum evento externo pode bagunçar a vida do consulente. Então, se fosse uma orientação para um consulente meu, eu falaria, olha, a Torre está indicando que não é um momento favorável para aceitar esse emprego, que a empresa não é boa, que o momento não está oportuno, não é o melhor momento de agir. Agora vamos ver o que o chat responde. Vou fazer essa mesma pergunta para o chat GPT. Estou utilizando aqui o GPT-4O, tá? Que é o que ele fala como excelente para a maioria das perguntas. Vamos lá. Consulente, deve aceitar a proposta de emprego. Resposta. Torre. Pergunta simples. Consulente deve aceitar a proposta de emprego? Resposta. Torre. Aí o que acontece? O meu específico ele já tem uma memória. Então ele já está entendendo que isso daqui é uma tiragem de tarô. O que seria ideal para quem está começando? Interprete a seguinte jogada de tarô. Pergunta. Consulente deve aceitar a proposta de emprego? Resposta, carta tal. E aí sim ele vai fornecer a resposta. Olha a resposta que ele me forneceu. Ele dividiu em 3 partes. Primeira, a carta A Torre para a pergunta. O consulente deve aceitar a proposta de emprego? É um forte sinal de alerta e reflexão profunda. Interpretação. A torre representa rupturas, mudanças inesperadas, revelações impactantes e a quebra de estruturas que pareciam sólidas. Até aí, ele falou muito bem sobre a definição da torre. Essa carta costuma vir quando algo precisa ser desconstruído para abrir espaço para uma nova construção. Mas o processo geralmente é intenso e desconfortável. Então, até aqui, sem eu pedir nada, ele me deu uma ideia do que significa a carta da torre no geral. Aí ele continuou. Resposta objetiva, ou seja, a aplicação na pergunta. Não é o momento ideal para aceitar essa proposta. Ou, ao menos, não sem muito cuidado. A carta indica que essa escolha pode trazer instabilidade, surpresas desagradáveis ou até mesmo uma queda de expectativas. Algo importante pode estar sendo ignorado ou não revelado nessa proposta. Ou seja, ele se alinhou muito bem com a interpretação que eu tive. Na técnica, foi tudo muito bem. A minha interpretação de não aceitar e a dele bateram. Então, nesse ponto aqui, o ChatGPT ele foi tecnicamente muito pontual. Alguns outros aspectos que podem ser revelados durante a leitura, e o tarólogo pode confirmar isso com o consulente, ou até mesmo se for um treinamento com o ChatGPT, é que, por exemplo, essa torre pode estar representando o ambiente futuro do trabalho, um ambiente hostil, um ambiente onde esteja
havendo demissões em massa, porque tem 2 pessoas saindo da torre, e a esse consulente pode estar sendo proposto um trabalho dobrado, onde ele se veja sobrecarregado e ganhando menos. Provavelmente essa empresa está em crise e contratando sem critérios, somente para cumprir tabela de pessoal e continuar entregando para seus clientes aquilo que ela produz. Então, é um ambiente muito hostil e por isso o Tarot já está dando essa indicativa de que talvez não seja o melhor momento para aceitar esse emprego. Como é uma consulta terapêutica, a gente pode sugerir, inclusive o próprio ChatGPT pode fornecer isso, de indicar para o consulente outros locais que ele possa buscar um emprego, outras formas de trabalho, talvez fora da área dele, para que ele não saia dali só com essa tristeza, só com essa triste notícia. Vou fazer então uma tiragem de 3 cartas, aonde o consulente faz uma pergunta sobre o que ele pode esperar do lado amoroso de relacionamentos para esse ano que está entrando na vida dele. Nesse método, eu vou tirar uma carta como sendo a resposta principal dessa pergunta, uma segunda carta como sendo negativa, ou seja, aquele que impede, os bloqueios, o que não está favorável dentro desse contexto do relacionamento, e uma terceira carta como sendo positivo, o que é aconselhável, o que é recomendado para ele durante esse período. O consulente pode virar a vida amorosa dele para o ano. Resposta negativo, positivo. Fiz a tiragem, resposta principal, 3 de paus, o negativo dessa resposta, sacerdotisa, e o positivo dessa resposta, rei de espadas. Vamos entender melhor? 3 de paus como resposta já mostra que é um ano de expansão. O ano onde o consulente provavelmente vai viajar, vai conhecer gente nova, conhecer gente de fora do local que ele está acostumado, e todo esse networking, toda essa rede social pode fazer com que surja aí sim um relacionamento ao longo do ano. Como negativo, a gente tem a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, e aí o negativo é só a gente falar mal da carta. Dica extra. A sacerdotisa ela é muito tímida, ela é muito calada, ela é muito observadora. Se o consulente mantiver esse padrão de comportamento, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele pode conhecer milhares de pessoas, mas o relacionamento não vai surgir. O relacionamento não vai ali se concretizar. Então, ele não pode assumir essa postura de muito calado, muito tímido, muito introvertido, porque senão não vai encontrar alguém nessa vibração, nessa mesma sintonia que ele. Por outro lado, a gente tem um positivo com o rei de espadas. O rei de espadas mostra literalmente a presença de uma pessoa. Pode ser o surgimento de alguém com mais idade, de alguém mais velho, de alguém que venha muito mais interessado em troca de ideias, que tem aquele flerte com aquela pessoa que é inteligente, que sabe se expressar, que sabe se comunicar. E como o rei de espadas é uma carta do elemento ar, o elemento ar fala muito de comunicação. Então, que o consulente também precisa assumir essa postura de ser mais comunicativo e mais aberto ao diálogo, para que aí sim surjam oportunidades dentro desse lado amoroso. Essa foi a minha interpretação. Agora eu vou jogar para o ChatGPT. Vou digitar aqui. Então, ó, coloquei assim. Interprete a seguinte jogada de tarô. O que eu posso esperar do relacionamento amoroso para esse ano? Resposta 3 de paus, negativo da resposta sacerdotisa e positivo da resposta rei de espadas. E aí ele já começa assim. Essa tiragem está bem rica e cheia de camadas. Vamos destrinchar. E aí o que ele faz? Ele me apresenta o significado da carta principal, o significado da carta negativa, o significado da carta positiva e a síntese dessa interpretação. Então vamos lá. Ó, na principal, essa carta, ele sempre faz isso, ele começa numa explicação da carta. 3 de paus é uma carta que fala de expansão, visão de futuro, abertura de caminhos. No amor, ela indica que o consulente está se posicionando de forma mais madura, olhando adiante com expectativas de algo mais sólido e estruturado. Pode apontar para novas possibilidades amorosas, inclusive com pessoas de fora da sua rotina atual. Olha aí o que eu falei, gente de fora. Acho que ele está me ouvindo. Outro círculo social, cidade ou país. Também sugere movimento e crescimento, mas ainda num tom de espera ativa, onde o que foi plantado começa a dar sinais de progresso. Então,
ele já está indicando aí que, de repente, o consulente já começou a conhecer pessoas novas e que isso já se formou como um caminho na vida dele. Aí a carta negativa, sacerdotisa. Aqui a sacerdotisa no aspecto negativo indica repressão emocional, excesso de racionalização e falta de expressão dos sentimentos. Pode apontar para bloqueios emocionais, segredos mal resolvidos ou até um comportamento muito introspectivo que atrapalha a conexão amorosa. Falei. Há o risco de guardar demais para si, de não se abrir por medo ou por orgulho, o que pode dificultar a fluidez nas relações. Muito bem, então ele mais uma vez ressaltou esse aspecto aí introspectivo da sacerdotisa como um ponto aí de bloqueio para novas relações. Se a sacerdotisa ficar muito caladinha, muito tímida, muito na dela, não vai dar certo. Carta positiva, Rei de Espadas. Esse arcano mostra clareza mental, comunicação direta e maturidade emocional racional. Maturidade emocional racional? Maturidade. Ele representa a capacidade de tomar decisões conscientes no amor sem ilusão. O consulente pode agir com mais lógica e autocontrole, estabelecendo limites saudáveis e escolhendo com mais critério. Boa isso que ele falou do mais critério. Pode também encontrar alguém com esse perfil, maduro, intelectual, honesto e firme. Então é alguém que vem aí ou nessa sintonia ou um próprio comportamento que o consulente assume e os dois estão muito bem dentro dessa jogada. Então ele ressaltou aí a presença de uma pessoa, ressaltou o consulente assumindo essa postura mais madura. Ele não comentou explicitamente essa questão de se comunicar mais e de... se bem que ele falou aqui na comunicação direta, mas ele poderia ter dado uma certa ênfase aí a se comunicar mais, a ser mais ativo na maneira de falar. Mas, no geral, ele foi tecnicamente muito bem também. E aí, na síntese da interpretação, ele fala, este ano tende a ser um período de expansão e amadurecimento, há boas possibilidades de crescimento afetivo, desde que o consulente esteja disposto a sair da zona de silêncio emocional, sacerdotisa, e se posicionar com clareza e inteligência, Rei de Espadas. A chave está em se abrir para o novo com sabedoria, mas sem se esconder por medo de se machucar. O ano pode ser promissor, mas exige ação consciente e vulnerabilidade bem dosada. Eu já achei um pouquinho mais genérica, mas eu entendi que ele, de fato, resumiu os significados que ele já apresentou. Então, assim, é possível utilizar o ChatGPT para auxílio nas interpretações, para simular novas possibilidades, para fazer complementos, para fazer pesquisa, mas sempre com o uso consciente da ferramenta. Para você que está começando hoje na cartomancia, ele se torna também um grande aliado para discutir, debater ideias. Se você for utilizar isso no seu meio profissional, é importante que você atente às questões éticas e confirme com o consulente se ele autoriza a utilização da ferramenta durante o atendimento. Mas nunca se esqueça, você enquanto profissional, permita que o próprio tarô, que as próprias cartas se comuniquem antes com você, que despertem pontos-chave de atenção que vão ser importantes e imprescindíveis na hora de direcionar e de tornar uma leitura mais assertiva para o seu consulente. Bom, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Deixa aqui no comentário se você já utilizou, qual foi a sua experiência com o ChatGPT. E é isso, valeu, até o próximo encontro, tchau, tchau!